Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre joia, semijoia e bijuteria. A minha grande experiência como designer é com joias, né? Eu trabalho como designer de joias já tem 22 anos. E de um tempo pra cá eu tive o privilégio de começar a trabalhar com algumas marcas de semijoia e bijuteria também. E eu descobri que esse universo é muito vasto. Então, assim, a gente tem estratégias diferentes, a gente tem maneiras de desenvolver o produto diferente também. E eu aprendi muito sobre esses outros segmentos também e eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Qual que é a grande diferença desses três tipos de acessório? Uma joia, uma semijoia e uma bijuteria. Predominantemente, numa joia, o metal e as pedras são nobres. O que a gente considera um metal nobre? Aqueles metais que não sofrem oxidação e não se decompõem, que não tem, eles podem ser eternos. A gente considera um metal nobre o ouro, a prata e a platina. Né? A prata, apesar de sofrer oxidação, a gente consegue limpar e ela retoma o seu visual original. Então, você consegue ter uma joia, uma peça, um acessório de ouro, de prata e de platina para sempre. Uma semijoia, ela já não tem na sua composição 100% do metal nobre. Ela só tem uma camada, um banho de metal nobre. Ela pode ou não conter pedras preciosas, porque hoje em dia a gente tem muitas semijoias que são, na sua composição, tem pedras naturais. E a bijuteria, ela já é uma peça que ela tem muito mais a função de adorno, ela tem muito mais o compromisso com a moda do que com parecer com uma joia. Então, muitas vezes até ela não tem nem banho de ouro, né? Ela já é composta de uma maneira diferente. Desculpa o som no fundo, né? Que a gente tá com criança em casa, mas acho que não tem como gravar um vídeo se não tiver essa trilha sonora. Bom, vamos lá. Uma joia, a gente considera uma joia uma peça quando ela é maciça. Quando toda a estrutura de metal dela é composta por um metal nobre. Então, aqui a gente tem um anel, que a gente tá vendo que ele é 100% de um metal nobre. Aqui tá escrito que a pedra é preciosa, mas não necessariamente precisa ser preciosa, porque a gente tem joias que são feitas com pedras semi-preciosas ou às vezes até sintéticas. Numa semijoia, eu já tenho a base. O metal de base, ele não é um metal nobre, normalmente é latão, pode ser estanho, pode ser bronze. Então, o metal que está na estrutura dele, a maior parte dele de metal é feita de um metal que não é nobre. Mas ele recebe uma camada de ouro, de um outro metal que é nobre. Então, ele é considerado uma semijoia. Eu dou o exemplo de um prestígio, né? O prestígio, ele é um chocolate que o recheio dele inteiro é de coco. Ele tem uma camada de chocolate. Então, aqui também a gente tem uma camada. Porém, para ser considerado uma semijoia, ele tem que ter uma camada espessa, tá? Ele não pode ser uma camada muito fininha, porque ele tem que ter uma durabilidade. Esse banho, ele normalmente, você perde o banho com o atrito, porque ele é uma camada, e se essa camada for muito fina, rapidamente você vai perder o banho na peça, porque ele vai se decompor fácil, né? Lembrando que o ouro é um metal mole, maleável, então assim, o banho é feito de uma camada bem fininha de ouro. Então, se for muito fina, ele vai sair com atrito rapidamente. Numa bijuteria, a gente pode observar que muitas vezes não tem ou é uma camada muito fininha de ouro, ou então ele não tem nenhuma camada. Ele só tem uma cor dourada, negra, a cor que for. Mas, o que a gente percebe nisso tudo? Existem 3 segmentos bem distintos: a joia, a semijoia e a bijuteria. E eu aprendi, trabalhando com os 3 segmentos, que também existem estratégias diferentes para cada um. Hoje em dia a mulher é muito versátil, né? Então a gente tem uma proposta para joia. Quando a gente compra uma joia, quando a gente cria uma joia, a nossa proposta é que aquilo seja atemporal, porque a gente tem a ideia de quem compra e quem usa e quem presenteia com uma joia quer que aquilo dure para sempre.
Então, a gente significa muito mais, né, na questão do afeto, da questão da simbologia de ritos de passagem. Então, a joia sempre está presente, a joia sempre envolve um ritual, né? Quando você presenteia alguém com uma joia, normalmente tem uma história por trás disso. Uma semijoia, ela está muito mais relacionada ao adorno, à composição de um look, a algo que é muito mais temporal, que você está mais ligado à moda, está mais ligado a tendências, né? Não que a joia não esteja, mas eu acho que quando a gente trabalha com semijoia, isso é muito mais forte. Você pode explorar formas, você pode explorar tamanhos que com a joia isso já encarece demais e às vezes se torna um produto inviável. Então você pode explorar materiais que isso cabe para semijoia. Na bijuteria, você pode explorar também a questão do artesanato. Tem muita bijuteria que é feita com montagens, feita com material alternativo. É super livre a questão da bijuteria, porque você consegue ter produtos muito acessíveis. Qualquer coisa pode virar um acessório. Então, assim, eu aprendi que são caminhos diferentes. Quando a gente trabalha com uma joia, a gente tem um conceito mais de fine, que é uma coisa mais fina, uma coisa mais que você tem que... uma joia mais para uma ocasião, ou uma coisa que tem um conceito mais ligado a significado. Na semijoia, ela tem muito mais liberdade no sentido de você poder comprar só porque você gostou, só porque é muito legal, só porque é muito ousado, e a bijuteria também. Uma grande questão é que muitas pessoas são alérgicas, né? Não usam semijoias porque são alérgicas. Mas hoje, a grande maioria das semijoias, no banho dela, ela é livre de níquel, né? Nós chamamos de níquel free. O níquel é uma camada que no processo de banho, ela recebe vários banhos até receber o ouro. E num desses processos, antigamente se dava o níquel, porque o níquel ele funcionava como um selante, né? E num outro vídeo eu explico o processo de banho. Mas ele funcionava como um selante. E hoje isso foi substituído por um outro metal que não provoca alergia. Então, assim, hoje em dia a gente tem muitas semijoias de alta qualidade que não provocam alergia, são hipoalergênicas. Então, assim, cada uma tem o seu lugar. Cada uma tem o seu valor, cada uma tem o seu significado, e é muito bom poder compor, né? Por exemplo, eu tô com um brinco que é de semijoia, um piercing que é uma bijuteria, um anel que é de ouro, e a gente gosta de fazer essa mistura e compor, e ter muito mais possibilidades juntando esses três universos que caminham juntos hoje em dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo a todos!